Bom dia. Bom dia. Vamos aguardar um pouquinho, Rani, enquanto o pessoal. Opa, Eric entrando também. Aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrar. Bom dia, Eric. Bom dia, Felipe. O pessoal vai entrando devagarzinho. Temos 3 apenas. Vamos aguardar um pouquinho. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Jennifer. Turma, mais uns minutinhos, enquanto o pessoal chega. Nós temos agora, deixa eu ver, 5 alunos.
Um minuto, turma. Opa, Ana Júlia. Entrando na sala. E o número de alunos vai crescendo, graças a Deus. Bom dia, Bom professor. dia, Ana Júlia. Desculpa aí o atraso. Não, tudo bem. Ok, turma. Temos 7 alunos, já podemos começar. Queria que tivesse mais, né? Mas, então, vamos lá. Dei um tempinho. Tá, gente? Eu vou compartilhar a tela. Ok. Turma, conseguem ver aqui a cartilhazinha do Enem, de redação? Vocês conseguem ver direitinho? Sim. Ok. Então, vamos dar continuidade. Nós começamos na oficina de redação, né? E hoje a gente vai continuar. Então, já foi falado sobre 2 competências, nós estávamos indo para a terceira. E é uma cartilhazinha do próprio Enem, né? Do INEP. Então, vamos continuar. Vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, a qualquer momento. Tá aqui, ó. Nós vimos na aula passada, né? Para quem esteve presente, espero que de fato tenham assistido. Mas a aula dessa cartilhazinha tá lá no YouTube, caso não tenham assistido. Falamos sobre alguns aspectos e começamos a falar sobre as competências. Tá falando sobre essa estrutura aqui, ó, direitinho, sobre a questão da estrutura do texto dissertativo argumentativo, o que o Enem preza, quem vai avaliar, como a redação será avaliada, como será atribuída a nota redação, o que é considerado discrepância, quais as soluções para o caso de haver discrepância entre as duas avaliações iniciais. Tudo isso foi visto. O principal, batemos nessa tecla aqui, justamente de características que levam uma redação a tirar nota 0. Aí começamos a analisar as competências, né? E falamos justamente sobre a questão, tá? De como essas competências são avaliadas e como você pode melhorar. Tudo isso aqui nós vimos, ok? E nós ficamos por iniciar a competência 3, essa aqui, ó. Paramos aqui, tá? Então, olha só, turma. Hoje nós vamos falar sobre a competência 3. Como vocês sabem, a redação ela precisa de um norte, um direcionamento para que as pessoas possam ter uma ideia de onde estão acertando, onde estão errando, e para que os corretores saibam justamente o que avaliar. Então, isso é feito através das chamadas competências. Nós vimos tudo isso, mas está analisando cada uma nesse aspecto. E agora nós vamos falar sobre a competência 3, que fala o quê? O que ela faz? Qual o intuito? O intuito é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Lembrando, o que seria o ponto de vista? Como é que a gente chama o ponto de vista, turma? Opinião? Não. Não, na verdade sim, mas não na redação. Ah, é a tese? É a tese, exato. O terceiro aspecto a ser avaliado é a forma como você, em seu texto, seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista escolhido como tese. É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática
da proposta de redação. Muito cuidado quando ele faz assim, a posição assumida por você. Isso não quer dizer que você vai colocar a redação em primeira pessoa. Só alerta para que vocês tenham uma ideia central, o texto de vocês seja baseado em uma ideia, mas não quer dizer que você tenha que usar a primeira pessoa, nem pensar. Vamos lá. A competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas. Coerência é sentido e plausibilidade que aquilo é possível, é plausível, que faça sentido. O que é garantido pelo planejamento prévio é a escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores: seleção de argumentos, relação de sentido entre as partes do texto, progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas, de forma organizada e uma ordem lógica. Desenvolvimento dos argumentos com explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. Aí pergunto a vocês, o que é coerência? O que é coerência? Algo que tenha sentido dentro de um Algo que texto. é sentido, tá? É sentido. A coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do sentido de acordo com as expectativas do leitor. Construção de sentido, viu? Sentido. Não deixa de ser o que tem sentido, é o sentido em si, de acordo com as expectativas do leitor. Está, pois, ligado ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. O leitor poderá compreender esse texto, refletir a respeito das ideias nele contidas e, em resposta, reagir de maneiras diversas. Aceitar, recusar, questionar e até mesmo mudar seu comportamento em face das ideias do autor, partilhando ou não de sua opinião. Então, bem aqui, ó. O leitor poderá compreender esse texto, refletir a respeito das ideias nele contidas e, em resposta, reagir de maneiras diversas. E aí cabe a vocês fazer algo interessante para que o leitor sinta-se atraído pela redação de vocês, para que ele possa dar uma nota boa. Então, o texto tem que ser chamativo, criativo, tenha boas informações, bons argumentos. Então, se por mais que você redija bem, escreva bem, tenha conhecimento das regras ortográficas, de regência, concordância, acentuação, seja o que for. Mas se teu texto é chato, isso aí com certeza faz com que tua nota decresça. O certo é o texto ser corrigido de acordo com o que é exigido. Se ele está certo ou não está. Né? Tá certo? Ótimo. Não está? Então vamos aqui resolver. Não de acordo com o que eles gostam, mas infelizmente tem sido assim. E eles meio que na própria cartilha alegam isso. O que é projeto de texto? Então vamos aqui primeiro para a gente fazer um negocinho desse aqui, a gente vai fazer algo para que você tenha ideia. Então, espera aí. Eu vou abrir aqui um... Certo. Agora eu vou colocar aqui. Imagina. Ok. Vamos escolher um tema aqui. Pronto, eu vou querer esse bem aqui.
Pronto. Esse tema aí. Os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia. Vamos fazer aqui, né, o processo de sugestões de abordagem. Deixa eu aumentar essa fonte bem aqui. Na verdade, vou mudar tudo também. Pronto. Turma, esse é o nosso processo de sugestões de abordagem, tá? Que nós podemos abordar sobre o assunto. Então, gostaria que vocês dessem ideias, tá? Sobre o tema. Vou ter um tempinho para vocês pensarem, para depois nós voltarmos para a cartilha. Para que isso? Para que vocês tenham uma ideia do famoso projeto de texto, tá? Então, eu pergunto a vocês. Pode até colocar no chat, escrever também, se não quiserem falar, não tem problema. Eu pergunto a vocês. O que vocês abordariam em uma redação cujo tema fosse os desafios do necessário isolamento social no Brasil em caso de pandemia? E aqui nós temos as sugestões de abordagem, que vocês têm que colocar justamente o que vocês vão abordar na redação de vocês. Então, valendo, turma, já que estamos na oficina de redação, valendo, o que vocês colocariam? Por favor, não me deixem no vácuo. Eu tô pensando aqui. Tudo bem. Eu sei que leva um tempinho, não se preocupe, vocês vão ter um tempinho. Professor, Oi. pode ser tipo sobre a saúde mental das pessoas na. Pode. Aí a gente já vem aqui, nós já vemos bem aqui e colocamos saúde mental. É tudo que são abordados, não é necessariamente, só porque é isolamento. Claro que o foco é isolamento, mas a gente vai abordar Vários temas. várias questões relacionadas ao isolamento. Evitar o contato com pessoas para evitar a contaminação, tipo, a quarentena, no caso. O isolamento ele é Colocar necessário para evitar a contaminação. se não dizendo termos, palavras, a gente vai colocando aqui. Quarentena, tudo que vocês vão citar. Tudo mesmo. O máximo que vocês puderem. Aulas online? Mas aí os desafios necessários, isolamento social. Sabendo fazer uma relação, né? Acho que podia ser as pessoas que não têm acesso às aulas online. Agora vocês não podem, você coloca assim, aulas online, aí fica a critério de vocês o que vocês vão abordar dentro dessas aulas online. Agora, tem que se ter cuidado para não fugir ao tema, porque está falando sobre isolamento, mas o foco não é aulas online. Não, eu falo assim, porque é uma relação que teve durante a quarentena, que é o afastamento entre as pessoas, as Exato. escolas tiveram aulas online, reuniões online, tudo isso, entendeu? Aí pode. A internet ajudou bastante nesse período. Então, até o próprio tema, internet, tudo isso. É verdade, cuidados. Cuidados com a saúde, é verdade. Até prevenção, no caso, né? Vou colocar também. Opa, vocês transformam num conteúdo bom. Quero que a gente chegue pelo menos até 15.
Que tal, tio, assim, adaptação pós-quarentena? É verdade. É verdade. Perfeito. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Tô indo pro bate-papo, ele não tá indo aqui, peraí. Falta de estrutura nas favelas. É verdade. Pessoas de ruas também. Pessoas em situação de rua, verdade. Tio podia ser também o maior índice de desemprego? É verdade, verdade, verdade. Com certeza. Desemprego. Isso aí aconteceu demais, eu já falo sobre isso aí. Foi. A professora pode falar sobre o desrespeito que teve com as regras Vamos sobre a procurar um. Pode quarentena. sim, isso aí também. É do desemprego. Vamos ver como é que a gente vai transcrever isso aí. Superlotação dos hospitais também. Corrupção na compra de respiradores. Então, deixa eu só copiar bem aqui. E vão surgindo as ideias, legal. Certo, deixa eu ver o outro bem aqui que alguém falou. Superlotação dos hospitais. Professor, a corrupção na compra de respiradores e também, tipo, em tudo. Aumentaram o preço do álcool em gel, É verdade, peraí, tem outro nome aí. essas coisas tudo aí, entendeu? É, Tudo que era necessário usar, eles aumentaram de preço. superfaturação. Tá certo. Pera rapidão, gente. Lógico que tá certo. O que tá errado aqui? Superfaturado. Eu sei quando você escreveu uma palavra. Superfaturado, tá tudo certo. Superfaturação. Por que que o Word não aceita? Superfaturação tá certo. Que Word saliente, gente. Qual foi o outro? A queda econômica, a verdade, o É, Felipe falou aqui no bate-papo. tá certo, deixa eu só ver. Queda econômica. Certo. Vou botar aumento da crise econômica. Certo, deixa eu botar aqui. Crise econômica. Ixi, feminicídio também. É verdade, Felipe. Verdade, eu tinha me esquecido dessa parte.
Porque como a mulher fica em casa já com o marido, né? Aí não tem nem pra É. onde ir. A gente esqueceu de colocar é, a questão dos respeito às regras de isolamento. Foi. Vou colocar bem aqui. Ah, não. Ela tá dando errado também, ó. Aí peraí, aí também é forçar. O nome é feminicídio, né? Feminicídio. Aí, por favor, né? Aí, ó, feminicídio. Não, aí esse meu olho tá como tá aqui, ó. Aí esse meu olho tá como molecagem. Aí também, não, vai ficar assim. Mas, rapaz, e o outro saliente, gente. Eu vou querer fazer a gente passar vergonha sem necessidade. Esse autocorretor. Vou adicionar aqui, ó. Eu odeio o autocorretor. Não, nem o WhatsApp, que é mais saliente, não tá fazendo essas coisas. Desrespeito às regras do isolamento. Professor, pode falar também sobre a questão, tipo, da mídia, que tava já uma coisa assim super saturada de toda hora só falar de coronavírus, coronavírus, É coronavírus o tempo todo. sensacionalismo da mídia. Eu vou já falar sobre isso também. Vou pegar alguns pontos aqui. Sensacionalismo da mídia. Vamos lá. Acho que a gente vamos chegar até os 20. Não era só 15, professor. Mas nesse caso aí, né? Estamos enriquecendo nosso repertório sociocultural. Era 15, vamos ver se a gente chega logo aos 20. Bater logo os 20 aí. Espera que alguém colocou mais um bate-papo aqui, deixa eu olhar. Falta de alimentos nos supermercados. Boa. Botar falta de produto em geral. Certo. Olha só, agora eu vou pegar outro tema lá também, que... Peraí. Deixa eu só ele carregar aqui. Essa aqui. Turma, o que vocês fizeram, todas as sessões de abordagem, isso aqui tudo tem relação com os dois temas. Os desafios necessários ao isolamento social no Brasil em casos de pandemia. Coronavírus, impactos da pandemia na economia. Então, tudo isso aqui, ó, e eu ainda acho que está mais relacionado a esse segundo do que esse primeiro. Porque que fala justamente da questão do que é necessário nesse isolamento social, os desafios. Aí, claro, vocês vão colocar tudo isso aqui sabendo que não pode desviar, né? A gente já falou de fuga ao tema, tendo esse cuidado. Agora,
é interessante porque são dois assuntos bem próximos mesmo, porque os dois falam da pandemia e na questão do Brasil também, né? E aqui já nós temos a questão da economia em si, aqui tem muita coisa relacionada à economia. O que nós fizemos aqui, o que nós colocamos aqui, dá para os dois temas tranquilamente. Só que tem que ter cuidado para não desviar, né, a questão do foco aí. Deixa eu ver aqui se alguém colocou mais alguma coisa. Vou colocar uma aqui para a questão, porque nessa questão do isolamento social e questão da falta de produto do supermercado, entra também a questão do egoísmo. É Então, isso mesmo. muita gente acabou Muita sendo gente querendo egoísta. isso. Teve um caso, professor, você ouviu de uma mulher que ela foi expulsa do ônibus ao Ah, chute porque ela tinha tossido e um monte de coisa. depois, Ela se tornou. depois a história veio à tona e ela tinha feito outras coisas lá, não foi só isso não. Parece que ela chegou de fato com vontade de transmitir para todo mundo e fez baderna, fez uma série de coisas lá. Depois, gente, é complicado porque internet, vixe, é verdade. Vou trazer para aqui, lotação de bancos parece ver auxílio. Ah, é verdade, auxílio emergencial. Superlotação dos bancos para receber auxílio. Pronto, fechamos 20 assuntos. Tá ótimo. Vou até salvar. E assim, voltando. Então, gente, fechamos. Ótimo. 20 assuntos. Então, uma redação, você tem 20 coisas para abordar. Tudo que você pode abordar, você vai ter um rico repertório sociocultural. O máximo de coisas a ser abordado. Então, isso é um assunto muito tranquilo, muito fácil para se trabalhar. Se cair um desses no Enem, só se vocês quiserem, de fato, tirar nota baixa, porque não faz sentido com tanto assunto para se abordar sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. Turma, assim, voltando à questão da senhora lá, que tossiu, eu também me compadeci, eu vi o primeiro vídeo sem explicação, aí quando depois eu fui saber da história, e aí ela, claro, ela não deveria ser agredida, mas ela deveria ser retirada do ônibus, sim. Agora, fora isso, teve um caso também de um menino que falou sobre o pai ter agredido ele, feito um monte de coisa, depois foram investigar e a história não foi bem assim, ele que estava agredindo o pai. Então é ruim, gente, porque nessa época da internet tem muita questão do sensacionalismo e muita gente mascarando o assunto para ganhar espaço na mídia e depois vai verificar, não tem nada de acordo com o que realmente foi passado de início. Então, muito fake news. Muito. Professor, Pode falar. muito fake news também. E uma coisa que eu tava percebendo semana passada, todo dia surge uma pessoa pra ser, tipo, cancelada na internet, né? Para o quê? Todo dia. Pra ser cancelada. Pessoas, tipo, se reúnem só pra jogar essa pessoa, uma pessoa famosa, Ah, qualquer. tá, entendi. Aí, meio que teve acontecido a primeira vez, né? Aí eu, meu Deus, aí eu fui ver e tal. Aí, realmente, essa mulher pode ter feito alguma coisa errada. Aí, quando é no dia seguinte, já inventam de outra pessoa. Aí, quando é no outro dia, é de outra pessoa. E todo dia é uma pessoa nova, meio que pra criar assunto, só pra julgar. Porque as pessoas são desocupadas, né? Elas ficam querendo só julgar as pessoas na internet. Assim, Interessante. É isso aí mesmo. É verdade. As pessoas. Gostei. As pessoas estão. Não, eu não tinha nem parado para perceber isso de fato. Mas isso aí também é a questão do isolamento, que a pessoa está em casa sem ter o que fazer e aí começa a aprontar. E aí, muita fake news, muita situação aí, e aí é interessante, tem que cancelar a pessoa. Então, demais. Ixi, a gente poderia. Eu sei que tá com 20, mas vou botar logo 21, porque a gente também não falou do número de divórcios, aumento do número de divórcios.
Isso aqui também aumentou. Consideravelmente, tá? Sim. Aumentou demais, que aí o pessoal. Aí, porque tem aquela questão da convivência, né? A pessoa passar mais tempo. Aí briga uma, briga duas, briga três, briga várias vezes. Então, a questão da convivência, ainda mais gente constantemente, porque teve gente que ficou isolado com certeza, e aí os dois empregos já tiveram assim meio que o férias ou se distanciaram do emprego mesmo, e ficaram só em casa. Aí imagina ficar 60 dias com a mesma pessoa, convivendo, sem sair. E aí é difícil, é complicado para muita gente, é uma prova de fogo. E tem pessoas que Acho são que não só no caso de divórcio, né? Qualquer pessoa convivendo assim. É verdade, qualquer pessoa, porque, gente, tem pessoas que são difíceis de conviver, essa é a verdade. Tem muita gente realmente difícil de conviver. E aí, é, logicamente, não consegue, não consegue mais ver que isso não é mais o que quer. Então, o aumento, tudo que aumentou o número de feminicídio, aumentou o número de divórcio, né? E teve caso também de mulheres, aí teve umas reportagens recentes que as mulheres mataram os maridos, né? Meu Teve, Deus. teve isso também, certo? Meu Deus do Pois céu. é, gente, Gente, é porque uma loucura. é, assim, passa um mundo pela cabeça da gente, porque, gente, esses tempos foram difíceis, foram tempos tensos. Eu nunca imaginei, nunca ia passar pela Realmente. minha vida que a gente ia enfrentar uma situação dessa, de não poder sair de casa e quando sair com máscara, não ter contato com o próximo É, e todo dia a gente morrendo. Olha, passou um mundo pela minha cabeça com relação a fim dos é um tempos. impacto assim muito grande, né? Por isso que também tem a questão da saúde mental. As pessoas elas ficam já doentes por conta disso, ficam paranoicas e Exatamente. tudo Olha, mais. eu vou dizer para vocês, redação, nós estamos na oficina legal porque a gente interage, a gente debate, a gente faz essa questão de sugestão de abordagem. Hoje aqui foi muito legal porque é, foi um número muito bom aqui de sugestões, muito bom mesmo, e a maioria de vocês, na verdade, de vocês, eu aqui, se eu coloquei uma, foi muito. E aí a gente está conversando e debatendo de fato que a gente tem que aumentar nosso repertório sociocultural. Mas passou muita coisa pela minha cabeça durante esse período de pandemia, eu não estava com medo. Quando começou, teve o isolamento, aquela coisa toda, gente, eu estava levando assim de uma forma que eu não estava preocupado. E eu tava, tô Eu doida, vou ficar em também. casa, vou ter tempo pra mim. É, Aí eu, vou ter Coitada. paz. Tá doido? Quando passou mais de, tipo, 2 semanas, eu, meu Deus, não quero pessoal. não, eu saía e assim não estava preocupado, gente, para que esse alarde todo, saí tranquilamente, não estava me cuidando, não estava preocupado, saí, gente, tudo. Aí, beleza. Aí eu indo pra rua, saindo constantemente, não estava ligando, estava levando até na brincadeira. Aí depois eu ouvi um áudio de um doutor, de um médico, de um determinado hospital renomado aqui, e que trabalha em vários hospitais e é um doutor renomado. Eu ouvi o áudio dele, aí sim eu fiquei preocupado. Gente, ele descreveu tudo que estava aqui, que aconteceu até hoje. Antes de acontecer, até hoje eu tenho se guardado esse áudio, eu coloquei em outros grupos também, passaram para mim, eu repassei, e ele falou categoricamente tudo que aconteceu. Olha, vamos ficar aí no mínimo uns 4 meses. Falou tudo, do jeito que ele falou. Olha, vai morrer muita gente mesmo, muita gente, pessoas com determinada faixa etária, ele foi dizendo tudinho, pessoas com determinados problemas, o pessoal da área da saúde vai morrer também, pessoas que estiverem nessa linha de frente aí vão sair, vão ter que contratar novos médicos. Ele Meu foi, Deus, ele foi vidente. descrevendo tudo. Ele falou, olha, os hospitais serão superlotados, terão que criar novos hospitais, tudo. Ele, ó, negócios, empresas pequenas, microempresários, esses aí podem contar que já vão falir, não sei o que. O caramba, falou um monte de coisa e, gente, aconteceu tudo. Aí quando ele falou, um monte de gente, não, isso é besteira, não sei o quê, porque senão ele gravava era um vídeo, não mandava um áudio, não sei o quê.
Gente, quando falaram isso, no mesmo dia ele gravou um vídeo se apresentando e repetindo tudo que ele falou. Gente, até hoje, do jeito que ele falou. Várias empresas faliram. Ele falou tudo das pessoas contaminadas, tudo, descreveu tudo do jeito que ia acontecer. Aí foi que eu fiquei com medo. Não, aí eu fiquei preocupado. Aí simplesmente quando foi ontem, ele gravou um novo áudio, tranquilizando todo mundo, dizendo que já passou, como ele falou, tudo direitinho. Aí eu fiquei feliz. Ele falou, olha, sobre as taxas, sobre tudo. E achei muito legal, muito interessante. De ontem ele já colocou só de gente, eu sei. Até então eu só vim aqui trazendo desgraça, falando desse jeito, só colocando notícia ruim, porque eu tenho conhecimento da área. Ele tá na frente, né, no combate ao coronavírus. E ontem ele colocou um áudio pra galera e, gente, foi muito bom. Só com informações positivas. Que ele disse que já passou do jeito que ele falou, do jeitinho mesmo, do jeito tudo que ele descreveu. Aí falou sobre a questão do tempo, ele falou que agora em junho, realmente, ele disse que o pior já passou. Ainda vai ter coisa ruim? Infelizmente vai. Porque tem aquelas pessoas que têm as comorbidades, né? Problemas respiratórios, diabetes, pressão alta, alguns problemas pulmonares. Então, infelizmente, né? É a realidade. Mas que o pior já passou. A questão, turma, e outra coisa que ele falou, esse vírus, ele já estava muito antes, turma, muito antes. O pessoal, em março começou essa loucura, mas ele já estava desde fevereiro. Acredita-se que muitas pessoas pegaram e nem souberam. Nem souberam. Ei, professor, posso falar sobre... Que bom que o senhor pensa isso também, porque assim, aqui em casa, né? Uhum. Meu padrasto tem uma hipótese, né? Uma teoria, uma hipótese. Pode falar. Que o vírus já estava no Brasil circulando até antes do carnaval. Porque foi engraçado que quando acabou o carnaval, falaram que o vírus tinha chegado aqui. Exatamente. Sendo que, para o Rio de Janeiro, o carnaval é uma festa que dá muito dinheiro. É carnaval para Rio de Janeiro e São Paulo. E eles meio que esconderam isso. Aí, para quando acabasse o carnaval, anunciaram. Eu concordo plenamente com você, Ana Júlia. Plenamente. Eu estava falando sobre isso, eu e minha noiva, a gente também falou, e várias pessoas. Só que, gente, para vocês terem uma ideia, em fevereiro, né? Em fevereiro mesmo, até antes do carnaval, fevereiro, minha noiva, ela pegou uma gripe tão forte, ela foi bater durante a semana 2, 3 vezes no hospital com falta de ar, como ela nunca tinha assistido na vida, passou um tempão com tosse, dores no peito por conta das tosses, falta de ar, não conseguia respirar, febre direto. Gente, ela ficou só o bagaço, ficou ruim. Foi parar em hospitais durante uma semana, várias vezes, e passaram para ela azitromicina. Azitromicina, os mesmos remédios, só não a tal da cloroquina, né? Mas os mesmos remédios que o pessoal tá tratando o pessoal do coronavírus, né? Que tá com coronavírus. Os mesmos remédios que passaram para ela na época, isso bem antes do carnaval. E é o que acontece? O avô dela, o avô, a avó, o tio, a tia, padrinho, primo, prima, marido, todo mundo pegou, que mora lá do lado da casa dela, ela teve contato com todo mundo e não pegou. De jeito nenhum. Sai, faz as coisas tudo. Agora, claro, agora com os cuidados, tudo, mas não pegou. O que me faz acreditar é que ela de fato já teve todas as características, desde perda de olfato e paladar, ela sentiu. Todas as características aí, e problema de falta de ar, e foi bater em hospital. Todos os problemas aí, esses sintomas, ela sentiu. E foi em fevereiro. Então a gente tem 90. Aí o que acontece? Um dos sintomas, né, pós-coronavírus é a queda de cabelo. E aí o cabelo dela tá caindo bastante. Aí ela foi, isso sem saber, né? Ela tinha essa desconfiança de que tinha pegado coronavírus. E aí ela tinha essa desconfiança. E ela foi a dermatologista. Quando chegou a dermatologista, passou os exames e umas coisas. E aí pergunta para ela: você já pegou coronavírus? Ela: não, porque isso aqui é um sintoma, é um pós-sintoma do coronavírus. Explicou tudo direitinho.
E aí ela ficou naquela, não tem como saber agora, porque é, já passou, né? Não tá mais. E aí a médica também acredita que ela tenha pegado. Professor, Foi. aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiquei muito gripada. E o engraçado é que eu tava até me perguntando, porque aqui em casa, umas semanas atrás, tipo, em abril, no final de abril, aqui em casa muita gente ficou com corona. E eu não senti nada, eu não senti nada, eu não consegui. Eu fiquei tipo, meu Deus, será que eu sou aquela pessoa que é imune? Só que em fevereiro também eu peguei uma gripe horrível, professor, horrível, que eu chorava, porque eu não conseguia respirar, meu nariz ele ficou assim, num ponto que eu não conseguia, e eu acordava de madrugada, tentando respirar sozinha, né? Aí eu não queria acordar a mamãe nem nada. Eu até falei pra ela depois, ela ficou, meu Deus, meu filho, porque tu me falou. Aí eu fiquei de madrugada, eu tive que fazer inalação, eu peguei água quente e comecei a ver muitas coisas na internet procurando coisas assim. Aí eu achei essa inalação que tu faz com água quente fervendo e bota a toalha. E eu comecei a fazer. Peguei nebulizador, tudo, porque eu tava com muita falta de ar, não tava conseguindo respirar, tava com meu corpo muito mole, febre. E eu não sei se queda de cabelo, eu não sabia disso, mas meu cabelo realmente ele tava caindo bastante, tanto que ele nunca caiu. O meu, o da minha avó, o da minha mãe. A gente estava até falando outro dia, a gente pensava que era em relação ao estresse. Vixe. Disso tudo. Pois a minha noiva foi à médica lá e ela falou que isso é um pós-sintoma. E aí ela foi bem realista, foi direto e falou com relação a isso. Então vocês estão mas Ana Júlia e o pessoal da tua casa, teus pais, sei lá, teus parentes, eles fizeram exame para comprovar que estavam com coronavírus? Então, nesse caso, meu padrasto ele foi no hospital e Uhum. já foi assim, diagnóstico do médico mesmo. Ah, Ele tá. até falou para ir na sala lá para ficar com o pessoal que tinha coronavírus, né? Que tem separado no hospital. Só que ele já não estava sentindo mais nada, ele já estava bom. Ele só foi mesmo porque ele estava sentindo mais dor nas costas, ele queria saber como é que era, Então se se era ele tá com dor na costa, então já era, porque disse que dava dor Aí, nas costas. pois é, só que na empresa do meu avô, uma menina que trabalha lá, uma mulher, ela diagnosticou positivo pro corona. E todo mundo lá tava gripado também com ela, É. entendeu? Ela Aham. diagnosticou positivo. Aí todo mundo já ficou naquela, que teve contato com ela e tá gripado, tá sentindo sintomas, então provavelmente teria sido o vírus mesmo. É verdade, é verdade. Pois é, aí tu tá certíssimo aí com relação a questão do vírus já está circulando muito antes. E eu acredito nisso mesmo, gente. Muita gente pegou e nem Tava. O sabia. pessoal tava viajando mesmo assim. Tava É, tendo as viagens tudo. Como é que não pegaria? Porque só vai pegar depois do carnaval. Não tem não sentido. é? Aí, engraçado que ninguém relatava nada e ninguém sabia. Nem ela tava Gente, nada. aí quando foi no dia do isolamento, primeiro dia do isolamento, no outro dia, primeiro caso, aí começou. Aí, gente, é muito sistemático, muito cronometrado, muito. Eu não entendi isso. Quer dizer que não tinha nenhum. Aí quando isolou, aí amanhã, aí no outro dia, primeiro caso, não sei o que. Poxa, como assim? Quer dizer que não foi esse tipo depois dos 10 dias, não. Quando isolou, no outro dia começou. Então, gente, também é uma questão muito de irresponsabilidade dos governos em si. No Brasil, no geral, nessa história do carnaval, e eu não entendo essa questão de política, porque eu não suporto negócio de política. Mas isso aí, gente, podia ter sido evitado, sim. Mas em todos os lugares, se nós formos ver, na própria Itália, né, eles foram irresponsáveis, eles mesmos falaram que ninguém acreditava. Gente, é como eu estava falando para vocês, eu nunca imaginaria que um dia nós chegaríamos a esse ponto, gente. Nunca na minha vida eu imaginaria que nós passaríamos por isso, que a gente ia chegar a um determinado momento em que a gente não ia poder nem tocar nas pessoas, nem sair de casa, e se sair com máscara. E luvas também, né? E para poder fazer algo, poder consumir um produto, alguma coisa, higienizar, e passar não sei quanto tempo. Nunca que passou pela minha cabeça um negócio desse. Né? Então é uma coisa meio louca mesmo. Então, turma, com relação a esses dois temas aqui, nós fizemos algumas sugestões de abordagem, né? Nós fizemos 21,
21 sugestões de abordagem. Vocês estão de parabéns, porque são poucas as pessoas que conseguem passar das 12 ou 15 sugestões, porque na hora a pessoa, por ser algo rápido, né, a pessoa quer fazer logo algo com pressa. Eu acho muito legal que essa parte interativa. Por que eu fiz tudo isso aqui? Eu sempre faço esse processo de sugestão de abordagem, que a gente pode abordar sobre o assunto que a gente faz em sala de aula. Só que eu fiz isso justamente para mostrar que esse processo é aconselhado pela própria cartilha de redação do INEP, do Enem. Ó, o que é projeto de texto? Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado. Aqui, nós não colocamos na ordem, mas a gente colocou tudo que a gente pudesse abordar. Não deixa de ser um projeto de texto. Aí isso aqui já vai dar uma ideia para vocês de como vocês vão fazer a redação, do que vocês vão abordar, a sequência, como vão fazer, o que é interessante falar, então tudo isso. Claro, de forma organizada, sem perder o foco desses dois assuntos. No caso, serve para os dois assuntos. Agora, voltando para a cartilha. Então, é nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-lo e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Seguem algumas recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência 3. Reúna todas as ideias, olha só, que lhe ocorrerem sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa do ponto de vista. A gente reuniu tudo e depois o que é critério de vocês com relação à seleção para a defesa do ponto de vista. Procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Verifique se informações, fatos, opiniões e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, se fazem sentido, se tem relação. Na organização das ideias selecionadas para serem abordadas em seu texto, procure definir uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar o seu raciocínio facilmente. O que significa que a progressão textual deve ser fluente e articulada com o projeto do texto. Examine com atenção a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o início e o fim. Também observe se o desenvolvimento de seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no texto, sem desenvolvimento e sem articulação com outras ideias apresentadas. Ou seja, a pessoa só joga a ideia lá e deixa solta. Nesse caso aí não faz sentido, turma. Vão se complicar em vez de ajudar. Resumindo, na organização do texto de argumentativo, você deve procurar atender as seguintes exigências. Apresentação clara da tese e seleção de argumentos que a sustentem. Encadeamento das ideias de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Desenvolvimento dessas ideias por meio de explicitação, explicação ou exemplificação das informações, fatos e opiniões de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. O quadro a seguir apresenta os 6 níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a competência 3 nas relações do Enem 2019. No caso, a gente tem que levar em consideração 2020, né? Ou 2021, que a gente não sabe como ficou essa história do Enem, de fato, né? Então, turma, aqui nós temos 6 aspectos. E esses aspectos é que vão ajudar a definir como você será nessa competência. Por exemplo, se você apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria e defesa de ponto de vista, ótimo, você tem seus 200 pontos. Ó, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto. Não vou fugir. Certo? Agora, apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de ponto de vista. Aqui, ó, autoria mesmo, vocês colocaram uma citação, colocar quem é autor e a autoria de vocês, mostrando que
que vocês de fato produziram esse texto, não que copiaram de alguém. E aqui só indícios, aí tu já olha, a pessoa leu a redação de vocês e notou que já tinha olhado aquilo ali em algum outro lugar. Já cai para 160 pontos. Nessa competência, né? Apresentar informações, fatos, opiniões relacionadas ao tema, limitados a argumentos dos textos motivadores. Então, faz tudo só baseado no texto motivador e como se fosse meio que cópia, meio que só o que, ou seja, não agregou nenhum conhecimento novo. E pouco organizado em defesa de um ponto de vista. 120 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, mas desorganizados ou contraditórias e limitados aos argumentos do texto motivador, em defesa de um ponto de vista. Ou seja, tudo desorganizado aqui, de certa forma, né? As informações fazem opiniões sem fazer conexões e tendo como base só o texto motivador. 80 pontos. E tem muita gente que faz esse tipo de redação e acha que fez uma excelente redação. Porque tem muita gente que pensa que, não, eu articulei tudo direitinho e redigi bem. Não é só isso. Né? Redigir bem, isso é muito relativo. Isso aí tem uma série de critérios, uma série de normas, no caso, é um conjunto, né? São vários fatores, diversos fatores. Apresenta informações, fatos, opiniões pouco relacionadas ao tema ou incoerentes, sem sentido, né? E sem defesa de ponto de vista, só 40 pontos. E para zerar essa competência, apresenta informações, fatos, opiniões não relacionadas ao tema e sem defesa de ponto de vista. Então, desnecessário, que é a parte desnecessária. 0 ponto. Até aí, tudo bem, turma? Professor, Pode falar. eu tenho uma pergunta rapidão. Se tipo, eu estivesse escrevendo na redação, né, de caneta e tal, se eu errar uma palavra, eu perco muito ponto. Opa, ok. Então vamos lá. Nós falamos isso na competência 1. Deixa eu voltar bem aqui. Tá? Para mostrar uma coisa aqui. Então, competência 2. Competência 1. Bem aqui, ó. Desvios gramaticais ou de conversões da escrita. Justamente aí a questão dos erros. Só que o que acontece? Serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. O que quer dizer isso? Não é que tu não possa errar, tu pode. Tu só não pode ter reincidência deste mesmo erro, que aí já vai começar a perder pontos. Certo? Então, teu cuidado, errou uma palavra, não tem problema. Mas desde que tu não tenha reincidência, principalmente no mesmo erro. Aí tua nota já cai para 160. Gente, o que é legal, o que é interessante, é porque, olha só, essa cartilhazinha bem aqui. Deixa eu passar bastante aqui. Tá aqui, ó. No final dela, eu achei bem legal. Nós vamos fazer todo esse processo. Claro, não vai ser hoje porque, conforme essa cartilha, ela é grande. Tem 49 páginas, vocês podem ver. E muito texto, de fato. No finalzinho dela, tá aqui uma proposta. Tem amostra de redações nota 1000 do Enem, 2018. E aí, eles colocam os exemplos, né, das redações que tiraram nota 1000, as redações mesmo dos candidatos. E algum deles tiveram erros ortográficos, aí eles falam sobre isso, mas não teve reincidência, tiraram 1000. E eles foram meio que fáceis, deixaram passar alguns erros. Claro, a gente não vai atuar nisso, então eu vou errar, não. Mas só pra gente ter uma ideia, que não é desesperador. E aí eles fazem, o que é legal dessa cartilha é porque tem o próprio comentário deles sobre a redação. As próprias avaliações deles sobre a redação dos candidatos que tiraram nota 1000. Então isso já ajuda bastante, já dá um direcionamento. E com relação aos erros ortográficos, pode acontecer? Pode, ninguém está imune a isso. A gente não pode dizer, a pessoa não erra. Erra, só que, por Enem, para eles tirarem ponto, eles consideram a reincidência. Tá? Então, errar pode, não pode repetir o erro. Ok, agora vamos falar da competência 4. Ok? Gente, vocês podem perguntar, intervir a hora que vocês quiserem, tá? Então, vamos lá.
A competência 4, do que se trata? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Os aspectos a serem avaliados nessa competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos, em especial operadores argumentativos, que são responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto. Pergunto a vocês, o que são relações semânticas? E aí, turma, o que são relações semânticas? Eu não sei. Vamos lá, vamos Eu pensar. sei que é, mas eu não consigo, tipo. O que seria o significado de semântica? Semântica, o que será? A semântica é. É. Peraí, eu sei, isso tem em português isso. Aham. Eu sei, tem em português. É porque a gramática ela se Eu- divide em áreas. Espera que alguém falou no bate-papo. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que ligaram só pra arrotar, não é possível, isso tem uma roupa. Não é uma outra, eu ia falar. Eu Ah, pesquisei aqui, é o estudo do significado. É tipo um contexto criado para comunicação, é contexto, situação, e aí é uma relação de sentido comunicativo, né? Uma relação, sentido, é comunicação, justamente para construir ao longo do texto, né? Relações semânticas, relações entre sentidos. Então, o teu texto tem que fazer sentido. Por exemplo, as relações de igualdade, adversidade, causa, consequência de conclusão. E aí, para nós fazermos isso, a gente precisa ter os conectivos. É legal porque essa cartilhazinha, gente, na correção da redação, eles sugerem quais vocês podem usar também, tá? Olha, as preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. Assim, na produção da sua redação, você deve utilizar variados recursos linguísticos que garantem as relações de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. Na avaliação da competência 4, será considerado, portanto, o modo como se dá o encadeamento textual. Você viu que as competências 3 e 4 consideram a construção da argumentação ao longo do texto. Porém, avaliam aspectos diferentes, né? Nós temos aspectos avaliados de formas diferentes. Na competência 3, é avaliar a capacidade de participante selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, trata-se da estrutura mais profunda do texto. Já a coesão, avaliada na competência 4, na competência 4, atua na superfície textual, isto é, avalia as marcas linguísticas que ajudam a chegar à compreensão profunda do texto. Assim, você deve, na construção de seu texto, demonstrar conhecimento sobre os mecanismos linguísticos necessários para um adequado encadeamento textual, considerando os recursos coesivos que garantem a conexão de ideias, tanto entre os parágrafos quanto dentro deles. Aí aqui ele dá as ideias de como garantir a coesão do texto. Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês rapidinho aqui. Tipos de desenvolvimento. Certo. Bem aqui. Ok. Então vamos lá. Vou pegar alguns pontos aqui. Sobre o desenvolvimento. Nós temos formas de estabelecer essas conexões para gerar sentido, né? Que tem hipótese, paralelismo, não é isso ainda que eu quero falar para vocês. Oposição de ideias, causa e consequência, exemplificação.
E aí nós temos frases modelos para parágrafos, né? Frases para parágrafos, causas e consequências, né? O parágrafo chamado causa e consequência. Ao se examinar, verifica-se que pode-se mencionar, por exemplo, em consequência disso, vê-se constantemente. Frases para parágrafos prós e contras. Alguns estudiosos argumentam que, além disso, lembrando que eu tenho que ser específico com relação aos estudiosos, isso sem contar que outros, porém, há registros históricos de que, ou seja, aqui nós temos mecanismos linguísticos para estabelecer, no caso, coesão, que é a conexão, a ligação entre os termos, orações, frases. Percebia-se que, observa-se que, em consequência disso, nota-se. E aqui, entre os parágrafos, ó, é muito importante que os parágrafos de desenvolvimento. Professor, Oi, pode falar. manda pra mim. Tá certo. Aí, coloca. Eu vou procurar lá no e-mail, tá? Uhum. Que eu já enviei uma vez aquele material para e-mail, posso ver esse aqui também. Foi. É legal porque esse que tá no PowerPoint é muito interessante mesmo. Gente, e é como eu digo para vocês. Vocês construírem essa base desde o primeiro ano, gente, eu tenho aluno, eu fico pensando assim, meu Deus, eu fico olhando assim, eu quero o aluno meu do primeiro ano e hoje ele na universidade. Às vezes eu fico olhando, né, os alunos que seguem no Instagram, aí aparece, colocando uma foto na universidade, enfim. Eu fico olhando, caramba, eu sabia o histórico do aluno, via que o aluno ele não era tão bom nas disciplinas, mas era um aluno excelente em redação, que construiu desde o primeiro ano. E isso pesa muito. Eu acho legal quando eu vejo alguém interessado, professor, manda esse material para mim, professor, eu gostei e tal. Porque, gente, a redação ela pesa muito. Ela tem um valor. Tem que mandar, manda. No Enem, o que a nota A verdade é essa. Tem gente que não quer admitir, a gente fica revoltado. Professores de outras disciplinas, não, mas espera aí, não é desvalorizando, gente, mas a gente tem que ser realista, porque é uma boa parte até porque é a única disciplina, a única, em que você já entra com a nota 1000. Por quê? Porque depende de você, só de você, unicamente de você. Não é uma informação que vão colocar, tu vai ter que marcar. E outro detalhe, olha só como é interessante. Muitos alunos meus, muita gente que eu conheço, e até eu mesmo, né? A gente faz a redação primeiro. Por quê? Pode prestar atenção, seja qual for o processo seletivo. São questões objetivas, né? Para marcar A, B, C, D, E e por aí vai. É só até a E. O que acontece? A pessoa pensa assim, rapaz, tá fazendo a prova. Faltou 10 minutos. As questões são objetivas. Rapaz, não vai dar tempo. Tem muita questão para fazer. Ele chuta. Eu não aconselho, né? Lógico, como professor, a gente não pode aconselhar a pessoa a chutar. Mas aí ele pega e chuta. Ou seja, numa prova objetiva, ele pode chutar. Agora imagina faltando 10 minutos para fazer a redação. Não dá? não dá. A redação tu não pode chutar. Então, é aconselhável que você faça a redação primeiro. Então, porque no chute tu pode ganhar alguma coisa. Mas a redação em 10 minutos é pouco provável. Né? Dependendo da tua habilidade. Então, a redação ela tem um peso muito grande, gente. E como eu falo, quando você vai observar, nós vamos falar na próxima aula, a gente vai conseguir falar da competência 5. Gente, e a gente fica besta como assim, rapaz, segue uma linha. É tudo igual, gente. É um modelo pronto, é a redação pronta, é tudo a mesma coisa. Então, se uma estrutura só. É uma estrutura Tem que ter, né? Tipo, porque senão não tinha como eles avaliarem assim. Exatamente, ó. Olha, quer ver, ó? Eu vou sair desse aqui só minimizar. Eu vou voltar para a cartilha. Certo? Para vocês terem uma ideia, eu vou falar rapidinho sobre a introdução, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu vou colocar, ó, no Word aqui, vou passar isso aqui, ó. Tá? Vocês já têm a estrutura, vocês sabem disso, todos copiados durante as nossas aulas do texto argumentativo. Mas eu vou falar aqui sobre a conclusão. Primeiro, resumo. O que eu mais tenho dificuldade na conclusão, professor.
Pois é. Olha só. Resumo da tese, né? Ou então, assim, ó, eu vou colocar aqui tudo isso aqui, ó. Resumo da tese. Uma frase, né? 2 linhas aí, mais ou menos. Uma frase que aborde a tese, né? Uma frase que resume a problemática. Pronto. Ou confirme a problemática. Certo? Eu vou colocar um ponto. Só para você, olha a construção. Logo a seguir, nós vamos colocar elaboração da proposta de intervenção. Opa, bem aqui tem. Deixa eu ver aqui, intervenção. Aí eu vou colocar bem aqui assim, ó. Dentro disso. Isso aqui tudo eu já coloquei para vocês. Promover, amenizar, conter, divulgar. São só exemplos, tá? Orientar, qualificar, preparar, né? E aí por aí vai. Nós temos diversos termos, alguns termos. A gente pode colocar também, ó, seguindo. Termos. Outras palavras como necessário, necessidade, importante, né? Essencial, e por aí vai. Aí depois, tá? Uma forma de finalizar, tipo uma reflexão. Uma reflexão. E essa reflexão reforçando que é possível resolver a situação. Olha essa estrutura, tá aqui, eu construí agora, como vocês puderam ver. Fiz agora, mas a gente nós já abordamos isso, tá? Nós já abordamos isso nas nossas Nas aulas. aulas? Resumo, coloquei estrutura. Resumo da tese, frase que resume ou confirme a problemática, elaboração da proposta de intervenção, utilização de verbos como promover, amenizar, conter, divulgar, orientar, qualificar, preparar e por aí vai, tá? Deixa eu tirar essa vírgula bem daqui. Termos, necessário, necessidade, importante, essencial, reflexão no final, né? Pode ser também com uma citação. Ou frase, reforçando que é possível resolver a situação. Certo? Então, olha aí, ó, prestem atenção. Tá aqui. Agora, na parte prática, só para vocês terem uma ideia. Essa é a cartilha do próprio INEP, do próprio Enem, e justamente orientando, né, tá aqui, a cartilha de ação do próprio INEP, orientando a cartilha Enem 2019, orientando como é que você deve fazer e, inclusive, colocando nessa cartilha as redações nota 1000, certo? E o que eles acharam interessante, né? Então, nós vamos lá nas amostras de redações nota 1000. Para esta cartilha, foram selecionadas e comentadas algumas redações que receberam pontuação máxima, 1000 pontos.
tá? Na edição de 2018 do Enem, por terem cumprido todas as exigências relativas às 5 competências. Aí tá, beleza, a gente vem. Tá aqui a proposta. E aqui, logo de início, uma primeira redação que eles colocaram aí como exemplo, nota 1000. Vamos lá no final. Olha, eu nem tinha colocado isso, eu coloquei na aula para vocês, eu vou até retomar aqui, né? Do coisa eu só lembro de portanto e ação conjunta. Portanto, olha, tu lembrou de mais um. Portanto, certo. Contudo, também necessário, como termos aqui, então eu vou colocar outro aqui também. Ação conjunta. Pronto. Que aí Carol lembrou, então eu já coloquei aqui, tá? Então, ó, portanto, contudo, portanto, beleza. Então tá aqui a estrutura agora, vamos para lá. Necessárias, ó, portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Aí nós vamos vir bem aqui. Resumo da frase. Frase que resume ou confirme a problemática. Uma redação. Vamos pegar outra. Peraí, eu vou até sublinhar isso aqui. Vai até aqui, pronto. Peraí. Vamos para outra. Aqui ele fez comentário, tirou nota 1000, gostou. Olha, portanto, novamente aqui. Infere-se, portanto, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha é um grande desafio, a problemática. Tá aqui, ó. De novo. Vamos para outra redação que também tirou nota 1000. Portanto, fica evidente a necessidade. Olha o termo necessidade, portanto, novamente, de combater o uso de informações pessoais. Olha aí. Aí nós vamos para outra redação nota 1000 que eles aceitaram. Torna-se evidente, portanto, novamente, a complexa situação que vamos... Aí, fechou aqui, ó. Tá aí, ó. O que eu falei? Resumo da tese. Frase que resume ou confirme a problemática. Logo a seguir, vamos para a elaboração das propostas. Isso é para vocês perderem o medo da conclusão. Aí nós vamos... Vou pegar só o primeiro aqui para a gente ir, porque ainda não é essa a nossa aula. Porque, pessoal, queria, ó, sendo assim, o governo federal, como instância máxima da administração executiva, deve atuar, né, um verbo aqui para fazer isso, em favor da população através de criação de leis que proíbam tal, e começa. Desenvolver. E no final, afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Uma forma de reflexão para mostrar que é possível solucionar. Aí, nós vamos para outra também, só mais essa. Para tanto, é dever do Poder Legislativo aplicar medidas de caráter tal para utilizar dados, e aí ele foi desenvolvendo. Certo? Essa proposta tem por finalidade de evitar a manipulação comportamental de usuários e, caso aprovado, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Tá vendo? Do jeito que tá aqui, ó. Então, gente, não tem mistério. É seguir a risca, acabou. Então, tem gente que ainda não acordou para isso. E quando eu falo de gente que não acordou para isso, eu estou falando de professores. Essa é a realidade. Tem professores que ainda não despertaram que a redação é um modelo pronto, que nem se trocam as palavras, trocam-se apenas os assuntos. E quando a pessoa entende isso, ela tira uma nota máxima. A realidade é essa. E a preocupação já são outros conteúdos, né? Outras situações. Então, tá aí, para vocês terem uma ideia. Tá aí. Essas redações analisadas, avaliadas pelo próprio INEP. Ok, turma? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de comentar? De falar, Não, por favor. mas professor, tipo, se eu seguisse um modelo meu próprio, tipo, sem usar portanto, no caso, na conclusão, uma coisa mais
Porque aí tá muito parecido, né? Aham. Principal. Assim, Ana Júlia, não é que não possa. Tu pode. Mas aqui, como diz, a gente tem que ser objetivo porque eu sei que, eu tô fazendo redação, eu quero criar, eu quero fazer, mas só tu. Barulho mais confiável. Só que é isso aí mesmo. A questão é que é falho, se a gente for olhar, o Enem, infelizmente, o INEP é falho. Ele é falho quanto a isso. Porque todo mundo faz a mesma coisa. Pode olhar, para tirar uma nota excelente. Aí, se tu for nessa. A gente aqui, na verdade, se a gente for ver os textos, eles são cópias, gente. Quer ver, ó? Tô bem nessa relação bem aqui. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Se tiver dois parágrafos de desenvolvimento. Olha a parte que eu tô. Então, vamos ver. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitos vão colocar no primeiro desenvolvimento 1 em primeiro plano, em primeira análise. Sim, eu tava lendo, em primeiro plano, não sei o quê, segundo plano. Em primeiro plano, em segundo plano. Em primeira instância, em segunda instância. Primeiramente, em segundo lugar. Em primeiro lugar, segundo lugar. E por aí vai. Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Em primeiro lugar, em segundo lugar. Tá aí, ó. Eu não tava nem nessa parte aqui. Eu tava na conclusão da redação. Fui levantar um pouquinho. Tá aqui, ó. Em primeiro lugar, em segundo lugar. É válido reconhecer, vale salientar. Aí outros colocam, é válido ressaltar. Se não colocar em primeiro plano, coloca em primeira análise. De início. Então, tudo a mesma coisa. Aí, olha só. Em primeiro lugar, outra redação aqui, ó. Outro sim. Vamos ver nessa próxima aqui. A princípio, é necessário avaliar em seguida. Então, e eles, gente, olha aqui, ó. A princípio e em seguida. Tu vai olhar no comentário, eles falam sobre isso. Que eles prezam isso. Quer ver, ó? Deixa eu olhar aqui a análise. Olha só. Tá aqui, ó. Há também nessa redação um repertório diversificado de recursos coesivos, sem inadequações. A articulação entre os parágrafos. Em seguida, portanto. Eles gostam dessas articulações. Então, aqui vocês podem ter uma ideia. Aí você fica assim, poxa, mas eu queria usar as minhas palavras em outras situações. Só que, gente, não quer dizer que você não consiga. Você consegue, mas aí a exigência deles, o que eles querem mesmo, o que eles prezam. Né? Embora não tenha relação com regra, porque eu tenho que colocar isso. Só que para a redação nota 1000 é o que eles estão avaliando, é o que eles estão vendo como interessante. Então, por isso que eu sou objetivo e digo, faça dessa forma. É o conselho, ó, com relação aos termos. Então, se tu seguir essa linha, professor, mas fica algo automático. Infelizmente fica. Mas aí você quer a nota máxima, né? Então, Ana Júlia, tem que pensar nesse aspecto, dessa forma. Beleza. É triste, né? Porque a gente quer, eu quero dar o meu melhor, tem que dar o teu melhor, mas eu quero criar, eu quero ser criativo, eu quero fazer a minha parte. Só que aí, infelizmente, o que se percebe é que eles não estão valorizando isso. Pois é, eles deveriam valorizar algo mais original, tipo, como uma pessoa abordou o tema de uma forma assim, mais, tipo, sem ser um padrão, entendeu? Tem que ter um padrão da redação, mas tem a estrutura tal. Só que tem que ser de uma forma mais, assim, mais natural. Sei lá, criativa, natural. Criativa, não é uma cópia. Porque é interessante, ó. Olha só aqui, olha só uma coisa interessante. Sim, tio, eu tava, acho que foi na aula de Jimmy, que ele mostrou um cara que ele escrevia, tipo, totalmente diferente. Ele era muito corrido os textos dele e tal. Ele não usava a pontuação direita. Não, ele não usava direito, é que ele, tipo, do nada botava uma letra maiúscula e tal. E aí, tipo, ele ganhou um prêmio importantíssimo do coisa, não foi, Ana Júlia? Foi Nobel, ele ganhou Nobel. Sim, aí eu fiquei, mano, eles pegam a gente, bota todo mundo no mesmo nível e não falam assim, gente, solta a imaginação de vocês, faz o melhor e tal. E aí é que eu fico pensando também sobre o estilo Fica uma coisa muito robô. Sim, fica botando todo mundo no mesmo nível, no mesmo jeito, e aí eu acho isso bem ralado. Pois é, automatizado. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Bem aqui, acho que era competência 2. Bem aqui, ó. Competência 2. Certo, peraí. Competência 2.
Não, peraí, deixa eu ver se é na 3. Nós temos a 3. Ou deixa eu ver se vai ser na 4. Não, então vai ser na 1. Peraí. Calma, rapidinho, turma. Essa aqui é da 2. Eu quero justamente nesses 6 níveis de correção. Não é 1. Essa aqui é da 1, né? Não é 1. Então, eu vou pegar os 6 níveis que eu quero mostrar uma coisa para vocês que justamente corrobora com o que vocês falaram. Competência 2. De bom domínio, desenvolvimento, opa! Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores. Olha só, eles diminuem ponto por mostrar que a pessoa recorre à cópia de trechos motivadores. Ok. Só que eles não percebem ou não entendem que as cópias não estão mais sendo dos textos motivadores, mas dentre as próprias redações de todos. Estão copiando as redações em si, porque são sempre os mesmos termos. Sim. E Carol falou sobre ação conjunta. E vamos ver se a gente não vai encontrar em uma redação, e inclusive eu coloco isso para os meus alunos, né? Porque é o que eles estão querendo. Eles têm termos que eles querem encontrar, tá? Quer ver? Eu vou colocar aqui para ele. Opa, vou localizar a palavra aqui. Não, peraí. Ação conjunta. Peraí, eu acho, porque eu não consegui enxergar aqui, peraí. Ação. Peraí, gente. Eu vou colocar a palavra conjunta, fica mais fácil. Conjunta. Conjuntural, conjuntura, conjunto de indivíduos, conjunto combater. Ah, tá. Tá aqui, ó. Deve atuar em conjunto, que nada mais é do que a ação conjunta. Tá aí, ó. Para vocês terem uma ideia outra palavra que tinha bastante, né, nas redações que eles gostavam de corrigir, ver isso, inclusive eu coloquei também, era parceria. Não sei se vocês lembram disso também. Parceria. Vamos ver se vamos encontrar. Tá aí. Em parceria com a empresa. Nada mais é do que ação conjunta. Outra redação, em parceria com a mídia. Tá aí. Sempre a mesma coisa. Ação conjunta, conjunto, atuar em conjunto, parceria. Tá vendo? Então, eles falam sobre isso e, na verdade, é a cópia da cópia. Ok, turma? Turma, muito legal, muito interativo. Espero que tenha ajudado. Na verdade, essa aula de hoje, graças a Deus, gente, eu estou tão feliz. É porque tudo que eu faço eu consagro a Deus. Eu peço a Deus que dê tudo certo primeiro. E a aula de hoje foi nível terceiro ano do ensino médio. Olha, foi uma aula assim mesmo, estilo terceiro ano do nível médio. Então, gente, vocês levando isso para vocês, uma pena que nem todos estejam presentes. Faltou muita gente. Estamos com 10 alunos, gente. Isso aí é ruim pra gente, 10 alunos. E aí, perder uma aula dessa, numa cartilha do Enem, então, se você se preparar... Imagina vocês, gente, vocês têm a capacidade de passar no segundo ano no Enem da vida, o EMA. Ruim porque não pode cursar, né, o do Enem. Da UEMA se for o segundo semestre. Mas isso aí são questões futuras. Quem sabe, de repente, isso pode mudar daqui para frente, enfim. Turma, nós vamos parar na competência, vamos estudar a competência 4. Tá? Todo mundo
fixa nesse assunto. Tio, vamos ver a competência 4. certo. Me lembrem na próxima aula, tá? Tá bom. Vamos Professor, outra coisa Oi. também, não Precisa esquece de me mandar slide. Tá ok. Certo? Coloca no bate-papo novamente aqui só o teu e-mail para eu poder enviar, Tá tá? bom. Turma, no mais é isso. Muito obrigado pela atenção, tá? Ana Júlia, coloca logo o e-mail para dar tempo aí no bate-papo, porque eu só copio aqui e já envio logo, certo? Então, turma, que a aula realmente tenha valido a pena. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Foi muito interessante, dinâmico. Obrigada, professor. Tá? E a gente vai destrinchar mais ainda essa cartilha. Eu quero o empenho de vocês, tá? Pra gente sempre fazer o melhor da gente. E, se Deus quiser, né, isso passa logo. Tivemos aí muitas informações positivas. Daqui a pouco vamos estar todos juntos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Turma, Amém. no máximo, muito obrigado. Até a próxima, galerinha. Tchau, tchau. Obrigada, senhor. Tchau. Tchau. Tchau.